Se eu aumentar os preços dos meus produtos, será que eu vou perder cliente? Muitas empresas, e a maioria, vai falar que sim. E eu também falo que sim, se você fizer isso de uma maneira errada. Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar um passo a passo, vou te passar algumas dicas para você colocar e não perder os clientes. Eu sou Diego Siciliano, diretor do E-Commerce na Prática, e hoje eu vou comentar com vocês como você pode aumentar o preço sem perder o cliente. E eu já venho falando aqui para vocês, se você isca o cliente pelo preço, eles vão embora também pelo preço. Então, antes mesmo de eu falar como administrar esse preço, como aumentar a porcentagem, o período, eu tenho que falar de alguns pontos antes mesmo de aumentar o preço. Você percebe que muitas das empresas trabalham com a estratégia de aumentar o valor. Então, diferente de valor, é diferente de preço. Então, tem vários vídeos no canal aqui, vários vídeos no YouTube explicando a diferença de preço para valor. Então, a gente precisa impactar primeiro o cliente com o valor da empresa e com o valor do produto. Então, a primeira dica é você se apropriar de um propósito da sua empresa. Um propósito é uma causa, o porquê você está vendendo aquilo, o porquê o cliente deve comprar aquilo. Vou te dar algumas dicas aqui, alguns exemplos. Tem algumas empresas que têm a causa mais social, ela partilha o lucro, ela ajuda alguma instituição. Tem outra empresa que é mais vegano, né? Vegetariano, vegano. Tem empresas que não usam animais para teste. Tem algumas empresas de sustentabilidade, né? De amigo do meio ambiente. Então, muitas empresas acabam fidelizando o cliente e elas acabam aumentando o preço sem o cliente chorar, sem o cliente ficar reclamando, porque ela vive aquele propósito, vive aquela causa e ela gosta muito dessa empresa. A outra dica muito importante, eu acho que é a dica de ouro aqui desse vídeo, é o atendimento. O atendimento muito bem feito traz os clientes, né, e fideliza o cliente de uma maneira que ele não vai olhar preço. Um exemplo disso, o atendimento ele precisa ser muito proativo, ele precisa ser antes da compra, durante a compra e após a compra. Então, o que é, Diego? Antes da compra, né? Aquele chat, aquele WhatsApp, aquele número que tem lá embaixo da sua loja virtual para você entrar em contato, isso é muito importante. Então, além do propósito ter uma causa daquilo, o atendimento é muito bom ser bem atendido. Você não vai reclamar porque você vai pagar R$4, R$5, R$10 a mais num produto se você for bem atendido ali. Se alguém entrar em contato, ligar para vocês. Um exemplo que eu apliquei nas minhas outras empresas foi quando o cliente compra um ticket um pouco mais alto, de 3x acima, 3 vezes mais, que é o ticket médio. Um exemplo, o ticket médio é R$150. Se teve uma compra de R$450, o atendente ou o vendedor dá uma ligada para aquele cliente e pergunta se está tudo bem com a compra, se está precisando de ajuda, se tem alguma dúvida, né? Então, existe essa maneira de atendimento com mais proatividade que vai fidelizar o cliente. É diferente de deixar o cliente lá, o cliente compra, não recebe nada, nenhuma mensagem, não sabe quando vai chegar, não chega o código de rastreio. Isso vai depreciando a sua empresa. Isso vai depreciando, vai perdendo o valor do seu produto, do seu atendimento. Então isso é importante. E tem gente que nem faz o pós-venda ainda. Tem gente, cara, que tem o seu maior ativo, que é o cliente. Vendeu para esse cliente e o cara nem liga, nem manda uma mensagem para saber como é que foi aquela venda, como é que foi a experiência do cliente, que é a terceira dica que eu já vou começar a falar. Mas nesse pós-venda, nesse atendimento, cara, é a parte mais principal da venda, é o pós-venda. Ali que você vai mostrar para o seu cliente que a sua empresa é madura o suficiente, a sua empresa é profissional o suficiente para entrar em contato com o cliente depois que ele comprou, para saber como é que foi o recebimento, como é que está o produto, como é que foi a embalagem, como é que foi o tempo, esse prazo de entrega. E eu uso a mesma estratégia. Então, eu já vou te dar essa dica. Se você quer fazer esse pós-venda, começa a segmentar assim, porque vai chegar uma hora que você vai ter tantas vendas que você não vai conseguir ligar para todo mundo. Mas
você pode separar um grupo seleto de clientes que compram um alto valor, pode colocar aí 3 vezes mais do que o ticket médio e ligar, pegar o telefone e ligar, pedir o vendedor, pedir atendente para ligar e saber como é que foi aquela compra, aquela experiência daquele cliente ali. E você não deve aceitar uma nota abaixo de 8. O seu atendimento tem que ter um atendimento de excelência. Tem que ser 8, 9, 10. Se tomou um 7, tem que descobrir o porquê tomou um 7. Se tomou um 5, tem que correr atrás e fazer com que o seu cliente esteja feliz, resolvido com aquela compra. Nem que você perca a margem de lucro daquele produto enviando outro ou devolvendo, mas leve a satisfação para o cliente. Para você chegar agora na terceira dica, é a experiência do cliente. Ah, Diego, pô, você tá chato falando disso, eu já vi vários vídeos falando sobre isso, mas isso é extremamente importante, porque esse vídeo eu tô te ensinando como você aumentar o preço sem perder o cliente. E não adianta você querer aumentar o preço de uma hora para outra sem cumprir esses pré-requisitos básicos, que é a entrega de um atendimento de excelência, né? Essa experiência do cliente e também a causa por trás daquela venda. Porque, como eu já falei, se o cliente vier por preço, ele vai embora por preço. Então, se você ainda não tem essas coisas meio organizadas, comece a organizar agora. Tem que estar organizado. Agora, vindo para a experiência do cliente, o que é a experiência do cliente? Cara, olha só, você tem várias maneiras de levar uma boa experiência para o cliente. Eu já vi sites ridículos, site que dá medo de entrar, site que você olha assim e fala assim, cara, será que isso aqui é verdadeiro? Será que isso aqui vai clonar meu cartão? Olha essa foto, olha só, não tem nada explicando da empresa, a causa da empresa. Então, a usabilidade do site é muito importante, a navegação, principalmente o meio de pagamento. Às vezes tu tem um site lá que, cara, o meio de pagamento é horrível, tu tem que colocar vários dados, tem que fazer um cadastro gigantesco, que a pessoa olha e fala, cara, desisti, vou comprar com outra empresa que é mais fácil, vou pagar R$5 mais caro, vou pagar R$10 mais caro, mas lá passou confiança e aqui não me passa confiança. Então, fique atento na usabilidade do teu site, principalmente no meio de pagamento, principalmente na estrutura, tá? O design também é importante, que vai levar esse valor, vai levar essa confiança para o cliente. Ah, Diego, mas eu vendo muito em marketplace. Beleza, vamos lá, eu mesmo já comprei coisas e compro ainda coisas que às vezes é um pouquinho mais caro, 8% mais caro, 6% mais caro, por causa de fotos, por causa de descrição. Quando eu olho uma descrição toda embaralhada, escrito errado, com erro de português, eu olho a descrição, não sei qual empresa é aquela, porque o marketplace tem uma limitação de apresentação da sua empresa. Tu não pode mexer no design, não pode falar, botar um banner lá falando que você está no mercado há 30 anos, há 20 anos. Não, você usa isso na descrição e também nas fotos. Então, às vezes eu olho uma foto ruim, baixa qualidade, feia, e a outra um pouco melhor, eu vejo, cara, que aquele empreendedor, que aquela empresa se dedicou para montar aquela estrutura. E ao se dedicar a montar aquela estrutura, eu percebo que ela é algo mais maduro e algo mais profissional. Então, a foto, principalmente, é o cartão de visita dos seus marketplaces. Então, precisa estar estruturado. Ah, Diego, o que isso tem a ver com o meu preço? Tem muita coisa a ver. Porque quando você tem uma foto ruim, escura, com baixa qualidade e você tem um preço mais caro, quando você olha o outro com um preço até igual, mas com uma foto melhor, com uma descrição bem estruturada, um exemplo de uma descrição bem estruturada. Estamos no mercado há 30 anos, né? Somos a primeira colocada, número 1 desse mercado na região sudeste. Temos suporte 7 dias por semana, 24 horas respondemos, ou o nosso suporte é especializado. Isso tudo em 2 frases, no máximo 3 frases na descrição, explicando o que é a sua empresa e qual postura e qual o tamanho da sua empresa. Então, isso é importante. Então, não adianta você querer aumentar o seu preço se você não tem essa parte básica, essa estrutura básica. Tu chega lá, vou aumentar 10%, 15%. Se você olhar para esses 3 pontos que eu falei e tá ainda meio mais ou menos, cara, mexe nisso aí, organiza um pouco, vê, passa um olho, faz uma auditoria nessas descrições aí, nessas fotos aí, para aí sim você mudar o preço. O preço, ele não é tipo, vou virar a chave, o preço aqui, pronto, acabou. Não, é um planejamento para você mudar o preço. Isso acaba afetando sim a percepção
do seu cliente ou do seu possível cliente. Por isso que precisa ter essa estrutura. E até, além de foto e descrição e site, importante também essa experiência do cliente nas embalagens, né? Quando chegar o produto, isso fideliza o cliente para as próximas compras, exatamente como o atendimento. O atendimento também é uma etapa aqui dessa experiência do cliente. Agora entrando numa parte mais técnica aqui do vídeo, né? Como aumentar o preço sem o cliente sentir e principalmente o algoritmo dos marketplaces. Isso é extremamente importante. Então eu tenho uma dica aqui também de ouro para você. Você não deve aumentar o preço de uma hora para outra muito radicalmente, vamos dizer assim. Se você quer aumentar 8% do preço, você quer ajustar 8%, um dia para o outro você não deve aumentar 8%. Ah, tá 100, vou botar 108. Não, isso não deve acontecer. Você precisa ter um planejamento. Lembra que eu falei que você precisa ter um planejamento para isso? Então, você sabe, você acompanha a economia, você sabe que a inflação está subindo, ela está bem pesada, e você sabe que uma hora você vai precisar ajustar esses preços. Beleza? Então, você não deve aumentar de um dia para o outro. O que você deve fazer? Você deve pegar essa porcentagem, 8%, é 8% que você quer aumentar, e você deve diluir isso por semana. Você deve aumentar, um exemplo, aumente aí 2% por semana. Se teu ticket médio é 150, botar a média aqui, tá? Seu ticket médio é 150, aumente 2% por semana. Na primeira semana você coloca R$ 153, na segunda semana tu já pula para 156, na terceira semana 159 e na última semana, que é a quarta semana, tu fecha com 162. Somando isso aí fica 8% de aumento. Então você vai subindo e você vai vendo o comportamento do mercado e o comportamento do seu cliente por aumentar 2%. Ah, Diego, mas eu quero aumentar 10%. Ou você continua mais uma semana, ou você aumenta 2,5% por semana. Então assim você consegue ajustar na correção monetária. Um exemplo, se você aumentar 8% do teu preço dessa maneira, você praticamente ajustou 9 meses aí de inflação. Porque acumulado aí de 9 meses para cá, eu acho que ficou 8%. E você fez essa correção monetária aí de 8%. Então, Diego, eu vou aumentar os preços de todos os produtos? Não, você pode ver alguns produtos que estão no mercado, que estão sendo regularizados, né? A correção monetária está batendo. Você pode ajustar esses produtos. E alguns outros que nós chamamos de isca, que a tua margem vai ficar bem pequena, você pode manter o preço ou subir menos do que alguns outros produtos. Isso significa isca, né? Essa isca vai fazer com que o cliente venha para comprar outro tipo de produto. Mas isso é uma outra estratégia para aumentar o seu ticket médio, que tem outros vídeos aí no canal que você pode procurar. Se você fez isso tudo que eu falei, começou a ajustar preço e mesmo assim alguns clientes foram embora, não se preocupe, eles vão voltar, porque o seu atendimento é bom, porque o seu propósito é bom e porque também você gera muito valor para eles. Então, se você gostou desse vídeo, dá um curtir, compartilhe com teus amigos, comenta aqui que o suporte do ANP ou eu mesmo venho aqui e vou responder esses comentários, beleza? Então, até lá e o próximo vídeo. Tchau, tchau!